Fala, discípulos de Jesus, irmão Evandro Moretti aqui com vocês. É uma alegria enorme estar podendo fazer mais um vídeo e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, já que algumas pessoas querem saber qual que é a minha origem, tá? E por onde passei, quais foram os meus caminhos dentro das comunidades cristãs aí. De antemão, eu quero agradecer a todos que têm me seguido, tanto no TikTok como no Instagram, no Facebook, tá? E também que são aqui os inscritos no meu canal do YouTube. Que Deus possa a cada dia mostrar a vocês o seu amor e a sua graça, tá? Queridos, eu comecei muito cedo na igreja evangélica, tá? Eu comecei ali na Igreja Batista Renovada, com 12 anos de idade. A minha irmã e o meu irmão estavam indo, eles são mais velhos do que eu. Na época, em 91, eles começaram a frequentar. Eu, em 91, tinha 10 anos de idade. Ia de vez em quando, mas não entendia muita coisa. Porém, em 93, quando eu tinha 12 anos de idade, os meus irmãos insistindo comigo, eu acabei indo lá e gostei. Agora já entendi alguma coisa e eu fui com todo o meu coração, tá? Eu não fui para enganar a mim mesmo e nem para falar para os meus pais que agora eu era evangélico igual aos meus outros irmãos. De forma alguma. Eu fui porque eu quis, eu fui porque eu tive vontade de conhecer mais do evangelho, embora muito novo, com 12 anos de idade, eu queria conhecer a respeito de Jesus, tá? E foi maravilhoso para mim. Eu conheci de fato uma família, pessoas sinceras que tinham o mesmo objetivo que eu. Os meus pais me deram muita força para continuar, tá? Eles me incentivaram muito. No caso, os meus pais não frequentavam porque eles ainda tinham algum vínculo com o catolicismo, não muito, porque já vinham ouvindo através das palavras da minha irmã e do meu irmão, para que eles se desvinculassem do catolicismo e viessem para a igreja evangélica, tá? Então, eles não frequentavam mais a igreja católica e me incentivaram a frequentar alguma religião, de preferência que fosse a mesma dos meus dois irmãos mais velhos. No caso, foi a igreja evangélica, tá? A Igreja Batista Renovada. Meu irmão e minha irmã começaram e logo depois eu segui os passos deles e com a minha própria vontade comecei a ir lá também na Igreja Batista Renovada. Fui batizado na água, tá? Conheci bastante gente boa de Deus, alguns dos quais eu tenho amizade até hoje, isso com 12 anos de idade. Quando eu tinha por volta de 14 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja pentecostal. No caso, a minha mãe e o meu pai, eles começaram a ir nessa igreja pentecostal e eu comecei a ir nessa igreja com eles. E aí eu tive algumas frustrações, eu comecei a ter algumas frustrações. Saí da Igreja Batista Renovada e comecei a ir para essa igreja pentecostal junto com os meus pais. Meu pai foi pouco, ele trabalhava em São Paulo na época, nós somos aqui do interior de São Paulo, cidade de Birigui, e meu pai foi pouco nessa denominação. A minha mãe agarrou, abraçou e começou a frequentar o círculo de oração, gostou muito, né, dessa igreja, e eu, criança ainda, comecei a frequentar também. Me desvinculei da Batista Renovada. Ali na Batista Renovada começou a entrar algumas situações que antes também não existia, que é a questão do G12. O G12 é aquele modelo celular onde as pessoas devem multiplicar a quantidade de membros, e a Batista Renovada começou a ficar muito chata naquela época também, não por conta das pessoas, mas por conta da administração que estava começando a inserir essas metodologias que não são do evangelho. Não tem nada de evangelho, tá? São modelos de crescimento. Esses modelos de crescimento, por mais que alguém coloque o nome de Deus nisso, Deus não está nisso, tá? E daí vem as competições, as pessoas querendo ser líderes de célula, aqueles que são líderes de células querem competir com outros líderes de célula para quem tem a célula maior, e a gente sabe no que dá essas coisas, tá? Jesus está longe disso daí. Na igreja pentecostal não tinha o problema do G12. Na igreja pentecostal, embora eu tenha experimentado muitas coisas boas também, como reforçar a minha vida de oração, que eles incentivavam bastante,
eu pude perceber também que na igreja pentecostal acontecia umas situações muito erradas, como por exemplo, as pessoas se apegarem muito a revelações e profecias. E eu, muito novo, comecei também a dar muito valor nessas coisas. A verdade é que houve uma época na minha adolescência que, junto com outras pessoas da minha idade, a gente se norteava pelas revelações e pelas profecias. Tinha alguns irmãos que não saíam do monte, a gente começou a frequentar monte também, nem é monte, aqui é uma região bem plana, na verdade eram matas, né, que até hoje tem pessoas que frequentam essas matas. O problema é toda a administração dessa situação, que a gente não soube conduzir, e infelizmente eu e mais uma multidão de adolescentes da época começamos a dar muita importância a profecias e revelações, e numa dessas profecias e revelações aconteceu de uma pessoa, né, eu lembro como se fosse hoje, profetizar que tinha uma pessoa ali, um jovem ali, que estava vendo os irmãos rodando e estava pensando em sua cabeça que aquilo parecia macumba, né? Eu sempre fui muito crítico. No caso, a tal profeta, né, foi uma mulher, profetizou isso e eu fiquei com muito medo, né? Então, foi a primeira experiência de medo terrível que eu tive dentro de uma instituição que deveria pregar o amor, tá? A tal profeta, que era muito respeitada no meio das pessoas, começava a dizer, aqui tem uma pessoa que está pensando, está olhando para tudo que Deus está fazendo aqui e está pensando, isso parece macumba, Deus vai te pegar, Deus vai revelar você, Deus vai expor você, Deus vai castigar você. E aquilo me marcou demais porque eu dava muita importância para a profecia, tá? E o que acontece? Depois de algum tempo eu fui perceber que aquilo não se tratava de profecia, aquilo era apenas a intuição de alguém que via que as coisas estavam de fato muito bizarras e ela deduziu que alguém estivesse pensando aquilo, porque ela própria estava pensando aquilo. Queridos, como que foi doloroso para mim, porque eu dava muita vazão, como eu disse, eu respeitava demais, eu fiquei mal com isso. Foi a primeira experiência de pânico dentro de uma denominação, e foi de uma denominação pentecostal. Quantas pessoas hoje estão passando pelo mesmo processo? Tem gente que tem medo de Deus dentro das denominações. Tem gente que tem medo de sair de uma denominação. Tem gente que tem medo de romper. Pensa que Deus vai castigar. Pensa que Deus vai deixar de te amar. Pensa que Deus vai te punir. Queridos, por favor, tá? Se você está dentro de uma instituição que lhe mete medo, tá? Que lhe manipula, não é Deus. Essas manipulações, esses medos, esses pânicos não vêm de Jesus. Você pode ter certeza disso, tá? Então, minha primeira experiência de medo dentro de uma instituição foi numa igreja pentecostal. Depois daquilo, eu comecei a ter algumas crises de pânicos, né? Pequena, não muito alarmante, mas que me incomodava um pouco. Eu comecei a ver Deus como esse sujeito que está pronto para mutilar alguém. Eu comecei na época a ver Deus como um carrasco, tá? E eu fui perdendo aos poucos a vontade de frequentar aquela denominação. Queridos, o que aconteceu foi que eu, como um pré-adolescente, um adolescente, eu resolvi sair. Eu parei, mas sempre com medo, tá? Então eu fui experimentar as coisas do mundo, porque aquele temor, que na verdade era um medo que eu tinha de Deus, me incomodava muito e eu não me sentia bem dentro da igreja. Tive desvio de condutas muito sérios e quando eu retornei por volta de quase 17 anos e com quase 17 anos ali eu comecei a namorar a pessoa que hoje é minha esposa, que me ajudou demais e me ajuda até hoje, né? Mas na ocasião a ajuda que ela me fornecia era ajuda emocional, né? Ela bem mais balanceada do que eu. Na época ela tinha bem mais o senso do que é o evangelho do que eu tinha, porque a minha
visão acerca do evangelho tinha se distorcido. Eu, quando comecei aos 12 anos, via Jesus como algo maravilhoso, como um ser lindo que sempre é. E agora, depois de todas essas experiências na igreja pentecostal, eu tinha tido a minha visão a respeito de Jesus totalmente distorcida. Tem muita gente hoje com a sua visão distorcida do evangelho e de Jesus, tá? Não é culpa sua, tá? É paradigma que foi criado, tantas vezes foi repetido. E eu estou falando agora principalmente com igrejas pentecostais e neopentecostais. Frequentadores dessas igrejas, dessas denominações, tendem a ter traumas emocionais por conta de profecias que receberam e não se cumpriram, por conta de promessas que você fez para Deus e quebrou. Então você sempre tem aquela culpa de um voto que você fez e você deixou de cumprir. Enfim, as pregações de obedecer aos vossos pastores, as pregações contra a rebeldia que te deixam com medo de questionar algumas coisas que você vê que está errado e tudo mais. Enfim, aos 17 anos eu comecei a namorar minha esposa, ainda tinha uma visão bem distorcida. Essa visão distorcida continuou. Eu continuei com medo de Deus, embora mais aplicado nas coisas da igreja, mas sempre com medo de Deus, tá? E o que aconteceu depois disso? 17, 18, 19, 20 para 21 anos me casei. Eu resolvi, né, depois de tanto tempo, me aplicar com toda a garra possível, porque eu queria ser um obreiro, tá? E me tornei um obreiro, tá? Não perdi a escola dominical, dava dízimo, não perdia culto de ensino. Mesmo casado e trabalhando, eu fiz de tudo para estar em todos os eventos da igreja. Isso me atrapalhou bastante. Quantas e quantas pessoas hoje perdem momentos importantíssimos com a sua família por conta de trabalhos excessivos que tem que estar e que tem que frequentar dentro da igreja. E eu me tornei um obreiro. Passei por aquela escada ministerial, tá? Membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, tá? Estou resumindo para vocês, mas meu princípio como obreiro foi numa igreja pentecostal, tá? Igreja Pentecostal Poderoso Jesus Cristo, que fiquei ali até 2008. 2008 eu fui para uma Assembleia de Deus, tá? Eu agarrei com muita força, tá? O ensino, eu estudei teologia, eu fiz 4 cursos de teologia, eu fui professor de teologia. Enquanto ia me formando em um curso, eu já chamava uma galera que queria aprender junto comigo, então eu me formava em um curso, já saindo deste curso como monitor e treinando outras pessoas também, e com isso eu fiz muitos amigos, que até hoje são meus amigos, e formei muitos alunos, mas tinha alguma coisa aqui dentro de mim que não estava legal. Eu ainda enxergava Deus com os óculos da religião. Eu ainda enxergava Deus como a religião, como as denominações tinham me apresentado. Um Deus carrasco, um Deus que te pune. Eu tinha medo de questionar e tudo mais. Porém, um dia eu falei, não, eu vou começar a questionar. E eu tenho certeza que esse Deus de amor não vai me matar por isso. Tá? Afinal de contas, foi Ele que me deu a cabeça para pensar. Foi Ele que me deu o cérebro para pensar. Então eu tinha medo de pensar se existe vida em outros planetas. Então, é errado o cristão pensar que tem vida em outro planeta? Não, você é livre. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, você não acredita. Mas a religião ensinou que é pecado você pensar nisso, tá? Eu tinha a mente toda cheia de culpa, porque de vez em quando eu queria pensar nisso. E se tiver vida após a morte? E se tiver vida em outros planetas, né? Outra coisa, a maneira que apresentavam o inferno, né, era algo assim que nunca me entrou na cabeça. A religião apresentar um inferno de pessoas sofrendo eternamente ali, sendo torturadas, e isso também nunca entrou na minha cabeça, mas eu tinha medo até de questionar, tá? Então, foi quando em 2000, todo esse processo, né,
de aprendizagem, de ir para a Assembleia de Deus, saindo de uma denominação como presbítero e fui para a Assembleia de Deus. Logo ali já me tornei um pregador, me tornei pregador itinerante, tá? Tendo aquela bagagem ministerial trazida do pentecostalismo. E se for para falar para vocês todos os caminhos que passei, eu traria aqui um vídeo muito longo, mas enfim, eu experimentei o que é ser um dirigente de igreja, o que é ser líder de jovem, o que é ser palestrante de casais, o que é fazer parte de uma diretoria ministerial, enfim, tá? Desses meios tempos, né, eu fui percebendo que acontecia muita coisa que era digna de ser questionada, tá? E que não tinham nada a ver com o Evangelho de Jesus. Tá? Então, por exemplo, o abuso de autoridade, em uma dessa igreja, nessa primeira igreja pentecostal que eu participei, que eu frequentei, havia muito isso, né, de faça o que eu estou mandando, senão você vai perder seu cargo. Depois, quando na Assembleia de Deus eu fui percebendo muita falta de transparência com quem entrava financeiramente, e a gente não podia questionar, essa dificuldade de saber o que está sendo feito com o dinheiro nas grandes igrejas. Nas pequenas igrejas nem tanto, né? Mas nas sedes é sempre, não vou generalizar, mas há muita gente que está lá e está louca para saber, né, quanto que o pastor ganha. Ninguém sabe, sabe que ganha muito bem, porque o padrão de vida dele é diferente de todos os demais da comunidade, mas não pode questionar. E foi aí que eu fui, com o passar do tempo, entendendo que ou eu continuava ali e protestava, ou eu saía, e o meu protesto seria a minha saída, e foi o que eu fiz, tá? Foi o que eu fiz. Depois de passar algum tempo na Assembleia de Deus, eu fui para a Igreja do Evangelho Pleno, já com essa visão de protesto, né? De perceber que eu, como dirigente da Assembleia de Deus, não tinha voz para nada, e que tinha que fazer tudo conforme os líderes maiores mandavam. Aí eu fui para uma igreja neopentecostal, com a mente já de alguém que está querendo a verdade, tá? Então é importante a gente falar isso aqui. Quando eu saí da Assembleia de Deus e eu fui para a Igreja do Evangelho Pleno, eu fiquei algum tempo ali pregando a verdade sem incomodar ninguém, tá? Como fui contratado pela Igreja do Evangelho Pleno, então as pessoas gostavam das minhas pregações, das minhas palestras, a igreja cresceu, tá? Eu fui um pouco covarde a princípio, porque eu já sabia o que era e o que não era, e mesmo assim eu não tocava muito no assunto. Quando eu comecei a tocar no assunto, aí a diretoria da igreja entrou em contato comigo e falou que eu precisava mudar o meu discurso, porque o meu discurso estava gerando prejuízo financeiro ali na denominação. Enfim, para resumo de conversa com vocês, quando eu saí da Assembleia de Deus, eu já saí com uma mente de um questionador, mas não questionava tanto. Quando eu fui para a Igreja do Evangelho Pleno, eu me acovardei justamente para não perder os recursos, porque a igreja me bancava, né? E quanta gente hoje também, quantos pastores sabem da verdade, mas não tem coragem de questionar e acabam falando tudo que lhes é passado justamente com o medo, né, de perder o seu salário. Eu perdi um salário de R$3.000, mais R$400 de ajuda de custo, mais combustível, 13º salário, ofertas que as pessoas colocavam no meu bolso. Tudo isso porque eu resolvi pregar a verdade, doa a quem doer. Tá? Então, eu peço a vocês que, se de repente você está numa denominação e tem medo de questionar, tá? Você tem medo de ir a fundo naquilo que você percebe que está errado, naquilo que você sabe que está errado, tá? Eu quero que você entenda que as denominações não foram criadas por Jesus. As denominações foram criadas por homens que inseriram nessas denominações as suas regras, tá?
Essas regras, muitas delas não tem nada a ver com o evangelho, como por exemplo o pastor presidente. O pastor presidente não é do evangelho, é criação humana. Tá? Outra coisa, dízimo obrigatório. O dízimo foi para Israel e não para a igreja. Igreja que cobra primícia. Primícia não é mais para o nosso tempo. Primícia foi para o tempo de Israel. Outra coisa, a igreja que usa amuleto. Amuleto não tem necessidade de ser usado porque a graça de Jesus é suficiente. Tá? Igrejas que colocam políticos no púlpito. Políticos no púlpito não é do evangelho. Isso é invencionice religiosa, é troca de favores. Então, estou falando aqui para vocês bem resumido, o que naquilo que chamam de igreja não tem nada de evangelho. E às vezes você, quem sabe, já percebeu isso há muito tempo e está aí sofrendo, porque não tem coragem de romper. Tá? Jamais interrompa culto, jamais pare uma pregação, não tem necessidade disso, mas converse numa boa com o seu dirigente, de repente, para fazer perguntas para eles relacionadas a isso. Tá? De repente ele mude junto com você, ou de repente ele vai ficar hostil com você. Mas entenda, tá? Às vezes até a própria saída sua vai te libertar e vai te tornar bastante leve em relação ao evangelho. Porque infelizmente, na onde mais o evangelho deveria estar, é na onde menos as pessoas estão encontrando. Um pouco da minha história para você, tá? Eu, em 2018, quando resolvi de fato esbravejar, falar aos quatro cantos, foi quando eu postei um vídeo no Facebook dizendo que o dízimo não era obrigatório, que os pastores devem parar de falar que o dízimo é obrigatório. Tá? Isso foi o divisor de águas. A maioria das igrejas fecharam as portas para mim, a grande maioria, pouquíssimos pastores mencionam o meu nome, né, com consideração e carinho em suas denominações. Mas em 2018 eu decidi que eu não estaria mais vinculado a nenhuma denominação. A gente começou a cultuar na casa do meu cunhado, aí ficou muito pequeno o espaço, a gente se reúne agora num barracão que a gente alugou, a gente custeia as despesas, tá? Não tem dízimo obrigatório, não tem campanha, não tem voto, não tem primícia, tá? Não tem culto de aniversário de pastor, tá? Não tem político no púlpito, certo? Não tem venda de amuletos. No mural da igreja a gente coloca as entradas e saídas financeiras do mês, certo? Então a nossa vida, graças a Deus, agora não está presa e nem vinculada a nenhuma denominação. De repente é isso que você tem que fazer, começar a cultuar na sua casa, começar a se reunir com pessoas que têm a mesma visão que você e junto com essas pessoas celebrarem a Jesus ali, não importa se o espaço é simples. Vocês pegarem uma Bíblia, leiam porções do Evangelho, tá? Tudo aquilo que for compatível com Jesus você segura, tudo aquilo que não for compatível com Jesus você descarta. Descartar não é você rasgar páginas da Bíblia. Descartar é entender que algumas partes da Bíblia não é para a igreja, foi para Israel. Algumas partes da Bíblia foram soluções locais e não soluções gerais para todas as épocas e todos os tempos. De repente, tudo que está faltando para você ter uma vida leve e a sua espiritualidade saudável é você romper com um sistema tirano denominacional, que você sabe que não representa o evangelho. E às vezes as pessoas perguntam, mas se eu sair de lá, Jesus vai me castigar? Não, não vai. Perca esses medos de Deus, tá? Descanse em Jesus. Mas se eu continuar lá, eu vou ser condenado por Deus? Não, você não vai ser condenado por Deus. Descansa, Jesus é amor. O que pode acontecer é você sofrer emocionalmente, que de repente já é aquilo que está acontecendo com você e você não precisa disso. Tá certo? Então, um pouco da minha história para vocês. Ao longo do tempo aí a gente vai conversando mais. Se você gostou, eu peço que você curte, comenta, compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva. Tá? De repente você se identificou, também está com o coraçãozinho bem pesado e está na hora de você fazer alguma coisa. Tá? Eu agradeço a sua audiência. Que Deus abençoe você grandiosamente. Tá? Um abraço do seu irmão Evandro Moretti.